Estamos de volta, direto na cozinha, com o Douglas Escudeiro. Seja bem-vindo. Muito Hoje, obrigado. estreando ao vivo no Mulheres, o Douglas fez um dos bolos do nosso aniversário. Sim. Bolo esse que tá aqui, ó. É um bolo de brigadeiro com maracujá. Ai, não tem coisa melhor, né? Nossa, que combinação boa, Perfeito, né? ainda com as frutas vermelhas, assim, é uma delícia. E é um bolo molhadinho? Ele é uma massa que você vai conhecer ela aqui, que ela é bem úmida, molhadinha e tem uma surpresinha nela. Ótimo, então iremos passar muito bem. Não é nosso aniversário hoje, mas é sexta-feira, um ótimo dia para celebrar. Tem que comemorar, não né? é? Comemorar e fazer esse bolo lindo no final de semana. Vamos aos ingredientes, aí a gente segue pro passo a passo. Anote aí primeiro os ingredientes da massa. São 350 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de açúcar mascavo, 290 gramas de farinha de trigo, 120 gramas de óleo, 90 gramas de cacau em pó 100%, 295 gramas de leite, que você vai utilizar quente, 295 gramas de café coado ou expresso, também quente, 2 ovos, 2 gramas de sal, 6 gramas de bicarbonato e 6 gramas de fermento químico. Vamos para o recheio. 2 latas de leite condensado, meia caixa de creme de leite, uma pitadinha de sal, 70 gramas de chocolate branco, 50 gramas de leite em pó e 150 ml de geleia de maracujá. E para a cobertura, você vai utilizar 2 latas de leite condensado, 100 gramas de creme de leite, 15 gramas de manteiga, 20 gramas de cacau em pó e 80 gramas de chocolate belga, aqui é o 70%. Todos esses ingredientes você encontra também no @Gazeta Mulheres e bora para o passo a passo. Bom, vamos lá. Pan, só deixar uma explicaçãozinha rápida, que esse bolo aqui, ele tem uns 20 centímetros. Essa massa, ela dá para um total de 25. Um aro de 25, então é um bolo bem grande. Certo. Esse que a gente vai demonstrar, até por conta do tempo que a gente tem no programa, eu vou fazer um mini, que é um bolinho de 12 centímetros de diâmetro. Até para ficar mais prático, mais rápido para a gente conseguir concluir. Em casa, a forma é de 25. Exatamente, dá um bolão de 25. E aí Legal. pode, como ele é uma massa bem úmida, você pode separar ela em 3 porções. Então, em 3 formas. Porque ela já dá certinho para você já desenformar e montar o seu bolo. Fica mais fácil do que cortar, bem mais né? fácil. Você já assa bem mais separado. fácil. Então vamos lá? Vamos. Então já vou colocar aqui o açúcar refinado. Ai, eu gostei que você trouxe uma mistura dos dois Sim, açúcares. e o mascavo ele traz uma coisa meio um caramelo assim pra massa, é muito gostoso. Então você já pode colocar todos os secos juntos. Você Aqui. utiliza o cacau, certo? Eu utilizo o cacau. Esse daqui que eu tô usando é um cacau 100%. Eu já vou colocar aqui. Então ele fica bem intenso. Bem intenso. Sal. Vou colocar o bicarbonato. Por que E o você fermento? usa bicarbonato e fermento? Os Porque dois ele- somados. O bicarbonato, ele ajuda a dar uma cor também mais intensa no bolo e também ajuda para o crescimento. Então ele estimula também para o crescimento, o bolo ficar bem certinho, bem bonitinho. Então o bicarbonato não é só o papel de fermento, ele também deixa aquele preto bem escuro, Bem intenso. né? Quando você Bem vai trabalhar, intenso. quando você aí de casa for trabalhar com um bolo de chocolate, é interessante você sempre colocar um cacau. O cacau, você colocar o bicarbonato junto, que ele vai ficar mais intenso assim. Legal. Então aqui eu já misturei os secos. Aí agora a gente já pode colocar o ovo. Aí uma coisa que eu aprendi, não tá na receita, mas eu aprendi com o grande chefe, o Lucas Corazza, que onde vai ovo, vai baunilha. Ai, sempre uma gotinha, que aí não corre o Sim. risco de ter gosto de ovo, né? Sim. Mesmo que a quantidade é pouca, você pode colocar um pouquinho de baunilha. Perfeito. E aí você pode colocar o óleo. Eu já vou tirar daqui. Mas você pode me Claro, ajudar, claro que sim. por favor? Até fez um brinde aqui. Você viu os Sim. bons? E aí você vai incorporando. Quando você olha aqui, parece até que não vai dar certo, né? Porque ele meio que dá uma emboladinha, mas é a hora que vai o líquido, E eu achei interessante que tem café. o café. E ele traz o sabor intenso do cacau. Ele levanta o chocolate, Levanta o então. chocolate, Não é que sim. ele vai ficar com sabor de café. Não fica, você não percebe.
Então é interessante, isso é muito legal. Mas na quem não receita? gostar também de cacau, você pode dobrar a quantidade de leite. Tá certo. Na receita você falou que pode ser coado ou expresso. Mas Sim. aí se for expresso, eu completo com água? Isso, Pra pode chegar comprar. nessa dosagem que você Pra trouxe. chegar na dosagem, Tá. isso mesmo. Aí E é agora bolo que faz no fouet mesmo, não precisa de batedeira. é um bolo que vai aqui, ó, muito mão. rápido, simples, assim. A massa você já pode fazer, não é uma coisa que você precisa de uma batedeira, um liquidificador. Então você pode, que ela já fica, ela é um pouquinho mais líquida. Ah, eu tenho uma pergunta sobre o cacau. Tá vendo que ficam uns pontinhos? Eu Aham. sempre tenho essa dificuldade de dissolver o cacau. É batendo mesmo? É batendo, você É pode batendo. mexer. Aqui não tem problema, você pode mexer bem até dissolver ele. E eu posso inclusive assar com esses pontinhos e ele se dissolve no forno Pode ou não? assar, não pode assar que ele Pode? dissolve, sim. Porque quando a gente tem um cacau que já tá aberto, parece que ele dá uma leve ressecada Ele e fica fica- ainda mais difícil é. de dissolver, né? E aí o que eu preciso? Eu precisava de uma concha. Uma concha? Uma concha. Eu pego pra você. Porque como a massa é bem líquida, aqui vocês podem... E é assim mesmo, né? Ela Ela é vai ficar assim desse mesmo. jeitinho. Você pode olhar e falar, não vai dar certo, tá muito líquida, mas não. Eu, como já tenho um certo grau de experiência e eu já faço muito dessa massa, então meio que eu já sei a quantidade. Eu até trouxe, fiz um pouquinho é mais. líquida mesmo, hein, Douglas? Ela é bem líquida. Ela é bem líquida. Dá uma levantada numa concha assim, aqui, ó. Só pro pessoal ver, ó. O track Aqui, ó. vai mostrar. Derrubando, ó. Porque parece um chocolate quente. Sim. Saboroso, dá vontade de comer Nossa, assim, né? dá super. Isso é uma calda. Mas só pra gente não assustar e querer colocar mais não, farinha, não. né? É assim mesmo. Então Ok. eu vou colocar aqui nas formas. Você unta a sua forma, certo? Sim, ela tá untada. E eu coloco também, para ajudar, aquele papel manteiga. Uhum. Então isso ajuda na hora de você desenformar. Como ela é uma massa muito úmida, assim, muito delicada, então é interessante colocar o papel manteiga. E tá com papel alumínio porque o fundo é removível? Exatamente, isso que eu ia explicar para vocês. Eu coloquei aqui um papel alumínio porque a minha forma ela é removível, de fundo removível. Então aqui ajuda, como a massa ela é mais líquida, então ajuda a não escorrer. E aqui você tá fazendo uma porção menor, né? Menor, reduzida. E já assando separado pra poupar o trabalho de cortar o... Exatamente. Eu vou fazer uma coisinha aqui, que minha mãe sempre, quando assiste programa de televisão, quando vê as culinaristas deixando... Ela dá bronca? Ela dá bronca, ela fica como brava. chama sua mãe? Rose. Ô, dona Rose, é que é tanta correria, mas nada é desperdiçado, a gente garante pra senhora. Então eu vou colocar Mas a aqui. turma gosta. Ah, A sim. turma gosta de chefe que raspa o pote, Aqui, ó. no ao vivo. Aqui foi. Então, Assamos Aqui. como esse bolo? esse daqui eu vou deixar aqui do lado. Você assa em forno mínimo, em temperatura mínima de 160. Então você deixa lá por 30 minutos, 20 a 30 minutos. E o teste do palito funciona com essa massa ou ela fica molhadinha? Ela fica bem molhadinha, lembra um pouquinho de brownie, então ela fica até pegajosa assim quando você coloca, mas ela dá uma estufadinha. Você vai perceber, na hora que você colocar o dedo assim ou colocar o palito, você vai ver uma coisa meio pegajosinha. Então ela já tá boa. Tá. E não pode deixar muito mais que isso, porque senão a massa vai ressecar. E a gente quer essa massa bem úmida, fofinha, delicada, então não pode deixar passar muito tempo. Nossa, eu tô muito ansiosa pra experimentar. Então eu vou Uma colocar massa ali no meio brownie, meio, só que sim. bolo. Eu vou colocar deve ali no ser forno. ótimo. Perfeito. A gente Aí coloca- temos nossa massa, vamos seguir pro recheio, que é o recheio de maracujá. Isso, recheio de maracujá. Então vamos lá, deixa eu deixar aqui os Esse coisinhas. recheio é tipo um brigadeiro? Ele é tipo um brigadeiro. O princípio dele é de brigadeiro branco. Então vou utilizar o leite condensado. E o maracujá você não usa a polpa da fruta. Então eu vou explicar o que eu faço. Eu faço uma base do brigadeiro branco, porque assim, toda vez que você usa uma fruta cítrica, um limão, um maracujá, você não pode colocar ela direto no brigadeiro, senão ele vai talhar. Sabe aquele brigadeiro que você vê aqueles gruminhos, Sim. que não é gostoso? Então tem o segredinho, você vai fazer o brigadeiro tradicional, o branco, Você começa então com o leite Sim. condensado, o chocolate branco, leite em pó, acrescenta o creme de leite. Você quer alto ou baixo o fogo? Eu quero uma temperatura média para alta. Tá.
E o creme de leite também. E o creme de leite. E aí você vai mexer. E aí, um detalhe. Esse brigadeiro, ele precisa estar num ponto de brigadeiro de enrolar. Diferente de... Olha, que interessante. Diferente de uma cobertura que o brigadeiro precisa estar um ponto antes. Por quê? Porque a gente vai acrescentar uma geleia, um suco. Então isso vai trazer umidade para o brigadeiro, vai trazer um líquido a mais. Então pode desandar na hora que você for montar o seu bolo. E isso vale para qualquer cítrico? Então, se eu quiser fazer um brigadeiro de limão, Sim. Eu não posso acrescentar o suco do limão nesse brigadeiro? Diretamente não. Você precisa fazer uma redução com um pouquinho de açúcar, o suco, e depois com o brigadeiro morno, até não precisa ser exatamente morno, mas você vai tirar ele da panela, vai mexer ele um pouquinho até sair aquele vapor e vai acrescentar essa geleia ali fria. Entendi. E aí você pode fazer com qualquer cítrico. É igual quando a gente pega simplesmente leite condensado e mistura limão, na hora já vira um preparo mesmo sem fogo, Sim. né? Ele dá aquela encorpada, Dá né? aquela encorpada. Só que no brigadeiro, como ele vai pro fogo, ele chega a talhar, então ficam uns gruminhos. Então é interessante você fazer. E não necessariamente você vai precisar, por exemplo, comprar uma pasta. Que muitas vezes a pasta é um pouco mais cara. Então você pode fazer com a própria fruta. E aí eu uso quanto de fruta para quanto de açúcar nesse preparo? Nesse daqui, eu usei mais ou menos uns 200 ml de suco de maracujá. O concentrado que você usa? Não, eu uso da fruta mesmo. Fruta. A fruta traz um sabor melhor. O concentrado não deixa tão intenso. E aí eu coloco meia xícara de açúcar. E aí você vai deixar ele reduzir e aí ele fica meio uma geleia. No meu caso, ele ficou um pouquinho mais líquido, mas não tem problema. Isso não vai interferir. Mas eu posso deixar naquele ponto de geleia mesmo? Sim. Que interessante, não sabia disso. Adorei. Mano, sabe que pra gente dar uma agilizada um pouquinho, até pra gente ter tempo de montar um bolo, você conseguiria mexer um pouquinho aqui pra mim? Claro que sim. E aí eu posso ir pro passo a passo do brigadeiro. Ótimo. Que é a nossa cobertura? Que é a nossa cobertura, nosso brigadeiro belga. Deixa eu deixar aqui. Nossa, então nós temos um brigadeiro de maracujá dentro como recheio e um belga como cobertura. Como cobertura. Mas assim, o belga é um chocolate que eu costumo utilizar, mas não necessariamente você precisa usar o chocolate belga. Você pode usar um chocolate nobre que você tenha disponível. Eu coloquei agora o leite condensado. Eu vou colocar o cacau. Eu vou colocar junto com o leite condensado porque fica até mais fácil para dissolver, porque eu vou acrescentar o creme de leite. Certo. Então tudo isso primeiro a gente faz com a panela fria. Depois a gente acende aqui. Eu só ligo depois do creme de leite, Exatamente. E aí acrescenta creme de leite. Que é o de caixinha mesmo, que você utiliza, né? Sim. Manteiga. Por que nesse não vai manteiga e no de chocolate belga vai? Porque já veio o chocolate branco, né? Então... Ah, entendi. Ele já tem bastante gordura, né? Tem bastante gordura. E como ele vai ser um recheio, ele não precisa ter tanta aquela estrutura de quando você faz a cobertura. Aí a manteiga dá um pouquinho dessa estrutura. Então vou mexer aqui. Vou acrescentar o meu chocolate belga. Ou chocolate da preferência de vocês. Aqui eu estou usando um blend de 50 com 70. Então, para não ficar tão doce, já que o maracujá já tem o cítrico com o chocolate branco, então estou colocando esse preto para ficar, esse 70 e 50, para ficar um pouquinho menos doce. E agrega tanto sabor, né? Quando a gente utiliza o chocolate em pó e o chocolate barra, né? Nossa, sim. Ele fica tão mais gostoso. Bom, você pode ligar aqui para mim? Claro. Também a mesma coisa, pode né? Pode colocar ele mais alto, aqui pra gente... E vamos mexer. Vai mexendo. É bom se a gente mexesse cada um assim, ó. Aí eu trabalhava os dois braços, né? Sim, um polvo, né? Assim, a gente aqui vai ficar mexendo um pouquinho ele e pode ser que não dê tempo pra gente chegar no ponto ideal. Mas eu trouxe aqui um pra gente... nós temos pronto. Perfeito. Eu posso continuar mexendo pra gente mostrar qual é esse ponto que você gosta e a entrada do maracujá? Do maracujá, sim. Enquanto você já parte para a montagem com o que você trouxe, mesmo porque você precisa dele frio para montar. Precisa dele frio. Eu não sei se esse daqui, acho que a gente tem que aumentar um pouquinho o fogo, eu não sei se ele vai chegar no ponto. Como ele é um chocolate branco... Demora mais? Ele demora um pouco mais. O chocolate cobertura aqui da cobertura que a gente vai usar o brigadeiro, ele chega um pouquinho mais rápido. Olha, eu aumentei, mas aí eu não garanto que eu não vou dar aquela queimadinha. Mas tudo bem, dá aquela caramelizada gostosa. Eu Pamela, adoro. Mas eu sei que os confeiteiros ficam loucos.
Mas também nada se perde também, Pan, porque caso isso aconteça, você pode passar no mix. Também você Mesmo não perde. quando fica escuro? Não, quando fica escuro, já como é um brigadeiro mais clarinho, então a gente precisa conservar essa cor, até porque vai um maracujá. Tá ótimo. Aqui nós já entendemos. Vamos Sim. então desligar essa e eu Vamos. vou seguir mexendo essa para o Aham. pessoal de casa conseguir ver qual é o ponto da entrada do suco. Eu vou mostrar pro pessoal de casa como que fica o brigadeiro que vai ser da cobertura fria. Que lindo! Também é ponto de enrolar esse? Não, esse é um ponto antes. Tá. Quando começa aquelas borbulhas maiores, assim, você vai mexer mais um minutinho e aí ele já fica... Nossa, mas tá com uma textura tão diferente, assim, Sim, ele fica bem aveludada. Assim, o chocolate belga, ele dá uma cremosidade maior. Então, Dá uma inclinadinha aqui, ó, pra essa câmera pro pessoal ver. Olha que textura linda de brigadeiro. o belga, ele parece que traz uma coisa mais cremosa. Então, se a Sim. pessoa de casa tiver a oportunidade de usar o brigadeiro belga, maravilha. Vale, né? Vale a pena. Ou até como face e venda, né? Agrega muito valor. Eu vou deixar aqui já no cantinho. Tá bom? E eu já vou separando isso daqui para montagem. Eu posso parar um tiquinho só? Pode parar. Só pra tirar os potinhos? Por favor. Que aí eu te ajudo e aí a gente consegue organizar e aí eu sigo mexendo aqui. Fazendo a minha atividade física do dia. Aqui. E aí, depois de passados 20, 30 minutos, com a massa descansada, porque ela precisa estar fria, e aqui fica ela, Olha a cor, bem intensa, né? bem intensa. Eu coloquei, Pan, aqui na hora de montar, na forma, um saquinho plástico, que eu gosto porque é até mais fácil para desmontar. Uhum. E eu trouxe também uma caldinha, não tem necessidade, mas caso o seu bolo você sinta que ficou um pouquinho mais seco, você pode colocar essa calda. É calda de água com açúcar, Água só? com açúcar e um pouquinho de baunilha. Então eu coloco um disco aqui no saquinho, aqui para montar. Aí eu vou molhar um pouquinho. Se eu fizer o meu bolo com o cacau não 100%, com uma porcentagem menor, eu vou conseguir essa cor intensa também? Não consegue a cor tão intensa, mas ele também não fica tão clarinho por conta do café. Mas você pode utilizar uns 70, uns 50, ele não vai ficar com aquele sabor tão chocolatudo. Mas com a cor ele vai ficar. Beleza. Eu vou agora aqui, licencinha, Claro. só vou pegar aqui o recheio. O seu recheio branco, Uhum. que é esse que eu estou aqui mexendo. Sim. Esse é o recheio aqui de maracujá, que a gente já incorporou o suco. Eu só vou incorporar esse suco no brigadeiro quando ele ficar em ponto de enrolar. Ponto de enrolar. E aí eu coloco aqui, opa, grudando um pouquinho aqui o saquinho, Bastante recheio, bastante né? recheio. Aí eu coloco mais um disco. Aqui, o saquinho ficou um pouquinho mais curtinho, mas tudo bem. O pessoal entender em casa. Aí você coloca mais E esse brigadeiro ele esfria em temperatura ambiente, em né? temperatura ambiente. Brigadeiro, normalmente, só se você for ter uma encomenda num outro dia, algo assim que vai ficar mais tempo, você coloca em geladeira. Mas ideal brigadeiro sempre manter fora da geladeira. Tá. Então aqui montadinho, o saquinho ficou um pouquinho mais para baixo, mas o ideal é ele que fique um pouquinho maior Pra você facilitar a conseguir. vida, né? Exatamente. Aí você vai desinformar com emoção. Sim, com É sua emoção. estreia ao vivo, tem que ter emoção, Douglas. Mas eu trouxe esperto. pronto, porque eu não queria fazer feio na minha estreia. Não, você tá arrasando. Eu acho que tá todo mundo com água na boca. Esse bolo tá muito bonito. Então, ó, agora Eu vou a parar mágica, de novo só pra buscar o a bolo pra mágica você. da televisão Aqui, aqui. temos. É na geladeira? na geladeira. Aqui. Ai, que lindo! Olha isso, gente. Tá. Muito obrigado. E você passou o que por fora? Então, isso que eu vou explicar para o pessoal de casa, como eu trouxe o bolo, vou passar aqui um álcool gel, dar uma limpadinha na minha mão. Como eu trouxe aqui para a TV, então você pode fazer em casa uma blindagem com chocolate e creme de leite, para não correr o risco do bolo escorrer o brigadeiro e tudo mais. Então, eu vou dar uma espatulada nele. Então você passou chocolate, é tipo uma ganache, é, É isso? tipo uma blindagem com Tá. brigadeiro, com chocolate, creme de leite, tem a proporção, se o pessoal de casa quiser, e glucose. Então isso faz ele ficar assim mais durinho e é muito mais fácil para você passar o seu brigadeiro.
Ó, depois a gente vai colocar fixado nos comentários do post do Douglas essa quantidade. Sim. Pra ajudar quem quiser, né? No Faça e Venda também. Sim, e é muito bom para quem vai comercializar, para quem vai vender e precisa fazer um transporte desse bolo, então é muito mais seguro para quem for vender. Olha esse brigadeiro, senhoras e senhores. Então olha como ele fica cremoso. Que lindo. E aí você completa com granulado, Você certo? pode pegar para mim Claro. com granulado. Então aqui eu não vou passar com tanta perfeição, normalmente eu dou uma espatulada melhor aqui. Mas também o granulado dá uma disfarçada, né? Sim, na irregularidade, né? Então aqui ele já cobriu, então a gente vai passar agora o granulado. Eu sou um pouquinho perfeccionista, então eu quero deixar ele bem certinho. Mas tá lindo, muito bonito. Agora deixa eu pegar aqui. Ai, Você quer uma obrigado. forma? Tá A aqui, ó. forma mais fácil pra gente jogar aqui o granulado. E aproveitar o que cair, né? Sim, exatamente, pra gente não perder nada. Aqui. A gente vai, jogar aqui o granulado. E é essa delícia, né? E você vai fazendo isso aqui, ó, com a mão bem limpinha, Que arraso. aqui, cobrindo todo o bolo. E aí você vai decorar como você quiser. A proposta é colocar frutas secas, né? Que você trouxe. Na verdade, são frutas morango, vermelhas, vermelhas. Frutas desculpa, vermelhas. Não sei de onde eu tirei secas. Frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Eu coloco frutas vermelhas no bolo que vocês vão experimentar. Isso fica até uma dica pro pessoal de casa. Colocar também combina super a geleia de frutas vermelhas entre as camadas. Gostoso. Então, na proposta do bolo do programa, eu coloquei geleia de frutas vermelhas junto com a de maracujá. Vamos colocar rapidinho a fruta? Vamos. Que agora vivemos aquele momento com emoção, Sim, sim. sabe? Ai, deixa eu limpar minha mão aqui. Aquele eu se sujei vira tudo. nos 30, Sim. pra gente poder cortar e experimentar esse bolo. É. Se a gente quiser também, pode cortar o que já tá ali na bancada. A gente coloca aqui umas frutas vermelhas, eu coloquei um morango, mirtilo, e aí Lindo. fica da preferência de vocês. Vamos cortar esse que tá prontinho? Vamos. Que aí já tá do jeito que eu sei que você serve, né? Ai, vamos cortar. De acordo com o seu padrão de qualidade, que Eu olha, preciso é de um altíssimo. prato. Que lindo. Tá aqui o prato pra você. Porque aí fica mais fácil de cortar as fatias. Aqui, ó. Um prato grande, só para cortar aqui a fatia, e eu já vou servindo vocês. Aqui o prato. Muito obrigado. Os convidados já estão chegando. Olá. Porque falou... Você quer a Eu maior? quero maior. Falou em bolo. Ei, Claro. muito prazer, bem-vindo, Obrigado, viu? obrigado. Que bolo maravilhoso, hein? Ah, Tá obrigado. espetáculo. E aí, na hora de esse aqui? cortar, a gente já vem pra olhar de pertinho, Sim. né? Eu vou Não, tirar esse, aqui esse um- brigadeiro. Olha a consistência. Vou Que tirar aqui, maravilhoso. Os moranguinhos. Não, tá tudo de bom. Oi, tia. Ô, lindo! Oi, como a senhora está? Nossa Prazer senhora, que eu tava espetáculo. falando com um rapaz que eu acho muito bonito também. Ah, é? É, tava agarrando amizade com É o meu Mozi. marido, no caso. Ah. Entendeu? E o seu também é lindo. viu? Ah, obrigado. Ai, mandar um Agarrando beijo pra amizade ele com e o pro moço. meu namorado, Jean, também, que tá aqui me acompanhando. Aí Beijo, ele tá Jean. gravando tudo, beijo. Tá aqui essa Gente, tia. presta atenção Olha nesse isso, bolo. gente. Não, enquanto o Douglas corta, eu já vou passar pra você obrigado, de casa o contato dele, pra que você conheça mais esse trabalho belíssimo, que é o @brigado, Obrigado. @brigado confeitaria, @brigado confeitaria, tem muito mais por lá. Ui, fiz um... Nossa, não tem problema, a gente Adorei o aceita esse pedaço inteiro, tá tudo certo. Lindo, né? Nossa, tudo de bom. Aqui, ó, tem mais um. Uau, hein? E agora sim, vamos lá experimentar. Não tem problema. Cortar correndo também, né? É difícil. Venha, Douglas, que E a olha gente que tem que mesa provar. linda. Nossa, Olha esses docinhos. que capricho de preparei pra vocês. trabalho. Muito Nossa, lindo o seu trabalho. que doces lindos. Lindo mesmo. E essa torta? Essa Uau. é uma apple pie que eu fiz. Esse daqui é um panetone, também indica pro Natal. Um panetone cuca, daquelas bem alemãs, assim. E esse brigadeiro é o que vai em volta, né, do bolo, aquele que você mostrou, né, Pan? Isso. Gente. Nossa, parabéns, Siga Douglas. esse passo a passo. Essa receita é imperdível. Obrigado. Que bolo maravilhoso. Bolo maravilhoso.
Muito obrigada por isso. Eu que agradeço. Parabéns pela Obrigado sua estreia. vocês. Volte mais vezes. Você é muito talentoso. obrigado. Nossa, Muito fechamos a obrigada. semana com chave de ouro, né? Fechamos. Verdade. Maravilhoso. Chave de ouro. Parabéns. Obrigada, lindo.